Nesse episódio você vai conhecer um pouco da incrível história de vida de José Pedro de Freitas, o Zé Arigó, o maior curador do Brasil e um dos maiores curandeiros do mundo. De épocas em épocas nascem paranormais que conseguem acessar grande parte do seu potencial genético. E o impacto de suas ações mexe profundamente com sua comunidade, com a sociedade. São os mutantes? São os híbridos? São exemplos para que não esqueçamos que a raça humana pode ir muito mais além. Que não devemos aceitar os grilhões da intolerância, do preconceito, do medo e do subjugo. Obrigado, Zé Arigó. Sua humildade destruiu castelos. Seu amor ao próximo honrou o legado de Jesus Cristo. Obrigado, Sidney, por essa entrevista que demonstra o grande amor por seu pai. Olá pessoal, estamos em Congonhas, Minas Gerais, para render homenagem a Zé Arigó. Para mim, um paranormal que cumpriu muito bem a sua missão, se dedicou, mas não sou eu que vou falar sobre a vida do homem e a vida do paranormal. É o seu filho, Sidney. Boa tarde para todos. Ele foi convidado para ir no comício em Belo Horizonte do PTB. O Lúcio Bittencourt era senador pelo PTB. E o Lúcio Bittencourt chamou meu pai para ir com ele e ficar no hotel com ele. No Hotel Financial, em Belo Horizonte, ali na Avenida Afonso Pena, perto da rodoviária. À noite, após o comício, o Lúcio Bittencourt começou a passar mal. Dores abdominais terríveis, transpirando com febre alta, sentindo muitas dores e, de repente, o Lúcio Bittencourt, relato dele, do Lúcio Bittencourt, que meu pai chegou falando para ele uma linguagem estranha, pegou uma faquinha que estava em cima da mesa, que é uma faquinha, serrinha de pão, colocou ele, deitou ele em cima da cama, abriu a camisa dele e abriu a barriga dele. E ele ficou sem ação, ele falando uma língua estranha, era um alemão. Abriu a barriga dele, ele tinha úlcera supurada. Estancou aquela hemorragia, tirou a parte doente do que tinha, fechou com a mão assim. Essas cirurgias grandes, é interessante que ele usava os dedos assim, fechava os olhos e fazia assim. Mas ficava cicatriz. E a pessoa tinha que ficar 3 dias de repouso. Foi a primeira reportagem que saiu sobre uma cura do Zé Arigó. O senador Lúcio Bittencourt disse que foi operado por um matuto de Congonhas, Zé Arigó, que salvou a vida dele. Ele tinha já comprovadamente uma úlcera, né? E ele não tratava dessa úlcera direito. Mas não tinha sido a primeira, essa foi a segunda cura dele. Que a primeira cura que ele fez, que ele ficou assim, famoso aqui na cidade, é um mendigo que tinha aqui na cidade, que era paralítico. Ele dormia na porta da igreja da Matriz de Congonhas. E meu pai morava perto dessa igreja da Matriz. Era por volta de 10 horas da noite, 11 horas da noite, todo mundo já estava dormindo na cidade, que 7 horas da noite todo mundo já estava deitando, né, naquela época. Ele acorda com a voz. Ele vestia a roupa e ia até no lado da igreja. Ele lembra até a voz falar com ele, depois ele não lembra mais nada do que aconteceu. Esse mendigo começou a relatar no dia seguinte que o Zé Arigó tinha curado ele. E meu pai falou assim, esse cara está louco, eu não cheguei perto desse homem. Só que ele não lembrava. Ele chegou perto dele falando uma língua estranha, passou a mão na perna dele, massageando a perna dele, e deu uma ordem para ele levantar e andar. Segundo o mendigo, ele passava a mão nas pernas dele, paralítica, atrofiada, e falando algumas coisas, como se fosse uma oração. Nesse período, ele já estava com o crucifixo. Esse crucifixo que ele buscou uma noite que o Dr. Fritz, uma noite antes, o Dr. Fritz falou com ele, vai lá na fazenda e pega aquele crucifixo, a voz.
A avó já vinha falando com ele há uma semana já para ele ir lá buscar esse crucifixo. E ele tinha medo. Até que um dia, na fazenda, ele foi lá e pegou o crucifixo. Foi lá visitar a mãe dele, o pai dele conversava com ele. Ele chegou lá e pegou esse crucifixo. E segundo o relato do mendigo, ele pegou esse crucifixo, colocou o crucifixo na testa dele e falou com ele que Jesus ia curá-lo. Massageou a perna dele e mandou ele sair caminhando. E ele saiu caminhando. E no dia seguinte a cidade toda, uma cidade de 4 mil, 5 mil habitantes, todo mundo conhecia todo mundo. E ele começou a juntar doentes na porta da casa lá do meu pai. Né? E meu pai, esse povo está ficando doido, eu não tenho ninguém, não sei fazer isso não, gente, pelo amor de Deus. Era uma coisa que ele falava. Mas o Dr. Fritz começou a insistir com ele. Saiu uma reportagem uma vez, Moacir Jorge, que veio para desmistificar o caso Zé Arigó. E ele colocou na primeira página do jornal. Casa de ferreiro, espeto de pau. Arigó diz que cura, mas não cura seu próprio filho. Mas toda vez que eu ia lá no Dr. Fritz, ele me tirar aquele caroço, que eu ia tirar centenas por dia, né? Ele atendia na faixa de 200 a 1.000 pessoas por dia. E a cirurgia dele era 1 minuto. Era muito rápido as cirurgias que ele fazia. E eu sempre ia lá para me operar e falava assim, não está na hora, Pequitito de Arigó. Me chamava de Pequitito de Arigó. Aí um dia eu estava jogando, eu brincando com bolinha de gude, o secretário Preto, eu trabalhava com ele, Preto era o que traduzia as receitas, porque ninguém entendia a letra do Dr. Fritz, só ele. Aí o Preto chegou e falou assim, o Dr. Fritz, o careca está te chamando lá para te operar. Aí eu saí igual louco, né? Feliz da vida, que eu ia tirar aquele caroço. Né? Mas a minha prima ainda falou comigo, vai doer, hein? Vai doer, nada, eu já vi ele tirar de um monte de gente, nunca vi ninguém chorar. E saí correndo lá para o centro espírita. Cheguei lá, já fui pôr no braço assim para ele. Né? Aí ele tirou o crucifixo do bolso, colocou na testa, minha testa, e deu 3 tapas na testa assim, e mandou o Preto segurar meu braço assim. E perguntou para o povo que estava sentado lá, é um salão enorme, com o pessoal todos ali sentados, perguntou quem tinha um canivete. Aí o senhor tirou o canivete, aquele canivete que aperta assim, sabe? Todo sujo de sumo de laranja, coisa. Ele pegou, limpou assim em mim assim, ó, e começou a cortar. Só que não cortava, o canivete estava cego. Ele pegou, fincou o canivete. Eu senti uma dormência, um formigamento na mão, e meu braço ficou pesado, eu não sentia mais meu braço. Eu não sentia o braço. Ele espetou assim, fez... Aquele cara estufou, pegou com a mão assim, ó, cortou menos de 1 minuto e mandou o Preto fazer curativo. E uma coisa interessante, que todas as cirurgias dele, quando começava a sair sangue, ele pegava o crucifixo e falava assim, Jesus, não quero sangue, Jesus. Aí aquela coisa ficava branca, parava de sair sangue. Podia ser na cabeça, podia ser na barriga, podia ser nas costas, onde for. Eu vi tantas cirurgias que ele fez, que eu me lembro de uma, que eu era menino. Ele uma senhora muito gorda, né? E ela estava com mioma enorme. Ele deitou ela em cima de uma porta que tinha solta, porque ela era um piso de cimento, colocou ela no chão, colocou um lençol, e a tia Delfina, que era a tia dele, segurando a cabeça da mulher assim. E eu fiquei olhando pelo buraquinho assim, ó. Era menino. Sim, curiosidade. Ele começou a abrir a barriga da mulher, e eu via que esse trem branco, pipocando assim, era banha. Tão gorda que a mulher era. Ele enfiou a mão dentro da barriga dela, tirou aquele trem grande, aquele troço enorme assim, tirou, pôs do lado. Ele sem camisa, porque quando ele ia fazer essas cirurgias pesadas, ele transpirava muito. Então ele pegou com a mão assim, ó, faixa de algodão assim, com os olhos fechados, pegava aquilo assim, ó, e de repente começava a espremer, saía um líquido esverdeado. E jogava ali. Depois começava a fechar com a mão assim. Era uma coisa espantosa. As pessoas que viam aquilo não acreditavam.
ainda pequeno, né? Meu pai frequentando a igreja, e já meu pai já com fama, né? A fama já crescendo, e o padre apontando para ele dentro da igreja e fala assim, esse charlatão, esse feiticeiro, e minha mãe ali do lado dele e a gente. E eu ali, minha mãe ali com o texto na mão, rezando, e meu pai, lágrimas correndo, cabeça baixa, lágrimas correndo. Até que um dia ele chegou e falou assim, Lete, eu não vou mais na igreja não, Lete. O padre ficar fazendo isso comigo, toda vez que eu vou lá, eu não vou mais. Né? E era o padre Leonardo, né? Padre Leonardo. Teve uma vez, né, véspera de jubileu, que o padre estava montando uma barraca em frente ao IAPTEC, Instituto. Meu pai era funcionário público. Ele estava montando a barraca num calor tremendo de batina, sozinho lá, montando a barraca na rua. Aí o padre montando a barraca cai em cima do padre. E quem vai lá ajudar o padre, que estava lá sempre acusando ele? Meu pai. Meu pai foi lá, ajudou ele a montar a barraca, e não falou um ar com meu pai. Até que um dia o padre se sentiu assim, na obrigação de agradecer, né? Ele andava com uma bengala, esse padre, e ele foi entrando para dentro de casa. Oi de casa, oi de casa. Ele chegou, estava cheio de gente, assim, e o doutor Fritz lá atendendo. E no momento em que o doutor Fritz estava com a faca dentro do olho da pessoa, tirando o olho da pessoa para fora, assim. Ele enfiava a faca assim, puxava o olho da pessoa todo para fora. Na hora que ele viu aquilo, o doutor Fritz deu um sorriso para ele, ele assustou. O padre viu aquilo, assustou. Eu volto outra hora, eu volto outra hora. Ele queria ir lá agradecer ao meu pai por ter ajudado. A partir desse dia, o padre nunca mais falou mal do meu pai na igreja. Né? Tanto é que no julgamento do meu pai, ele foi processado, né? Ele foi processado por exercício. Olha, ele foi acusado, foram 3 libelos contra ele. Charlatanismo, curandeirismo e exercício ilegal da medicina. 1958. Isso. Aqui em gente, ó. Aqui está a história. Então, ele foi condenado. Só que o Juscelino tinha uma filha, Juscelino Kubitschek, era governador de Minas aqui, que tinha sido curada pelo Dr. Fritz. E ele é médico, o Juscelino é médico. Né? Ela foi curada pelo Dr. Fritz. Ele foi condenado no dia seguinte o Juscelino deu um indulto para ele. Né? O presidente pode dar um indulto por ano. Né? Deu um indulto para ele. Aí quando ele foi processado da segunda vez, em 1963, está aí o julgamento. Aqui, ó. O padre Leonardo, depois que ele viu essa cena do Dr. Fritz puxando a coisa, ele ficou tão espantado que ele começou a comentar com algumas pessoas que não podia ter feito o que ele tinha feito com o Arigó. Porque o que ele tinha visto era uma coisa que tinha que ter a mão de Deus. Não podia ser feito o que ele viu sem intervenção divina. Porque a pessoa em pé, um semblante sorrindo, com a faca no olho, o olho sendo puxado para fora. A gente não aguenta um cisco no olho, aguenta. Todos os padres que viam o trabalho dele, que chegaram e viram, ficavam encantados. Mas aqueles que nem chegavam perto, marretavam ele. Assim eram os jornalistas. Quantos e quantos jornalistas vieram aqui para desmascarar, para desmistificar. Mas depois deparavam com o trabalho, com as cirurgias, eles passavam a defender. Por isso que os americanos, quando vieram aqui, os cientistas americanos, ficaram encantados. Porque eles fizeram uma pesquisa, né, para ver qual era o acerto do diagnóstico do Dr. Fritz. Eles trouxeram vários equipamentos, até raio-x, pequenos, trouxeram para tirar raio-x. Veio um hematologista, veio o cara com o laboratório para fazer exames para ver se a pessoa tinha aquela doença que o Dr. Fritz relatava realmente. Então, eles, na pesquisa deles, né, eles disseram que o acerto do Dr. Fritz era 96%. Mas o chefe da equipe, que era o Dr. André Purrachid,
Era um médico, cientista da NASA. No livro que ele escreveu, ele disse, hoje ele acredita que o acerto era 100%. E ele escreveu isso no livro. O acerto, o diagnóstico do Dr. Fritz era 100%. E os outros 400, o erro era deles, por causa dos equipamentos, né? A precariedade que eles tinham ali para fazer aqueles exames, né? Das pessoas. Isso ele relatou. Os médicos que vinham aqui, por curiosidade, viam, começavam a mandar cartas para o meu pai. Tem cartas lá no museu de médico de todo lado. De São Paulo, Rio, de todo lado. Para vocês verem que o verdadeiro paranormal, ele se permitiu ser estudado, ele não teve medo de nada nem de ninguém, porque ele tinha a sua força própria. Ele tinha a sua missão. Justo. As portas ficavam abertas para quem quisesse ir lá ver. Ele nunca proibiu nem nada. Você vê esses cientistas americanos que estiveram aqui, que é mais do que isso, gente. Não tem como. Né? Vamos respeitar. Só que tem uma coisa, os cientistas americanos, eles eram céticos com relação ao espírito. Eles não acreditavam que o meu pai recebia o Dr. Fritz. Eles achavam que o meu pai era um ser de outro planeta. Esse André Rashid, ele era tão fanático com o meu pai que ele beijava os pés do meu pai quando ele chegava aqui. Ele ajoelhava e beijava os pés dele. Ele achava o meu pai um homem que usava o poder da mente de uma forma extraordinária. Do mesmo jeito que eu fui operado no braço, né, com um tumor aqui, esse André Rashid tinha um tumor no braço também. Olha só a coincidência. E ele estava de terno quando ele chegou, e ele estava com o intérprete. E o Dr. Fritz já foi de cara falando com ele precisa operar esse caroço no braço. Aí o intérprete falou com ele. Ele assustou, ele não tinha mostrado isso para ninguém. Aí ele pegou, tirou o paletó, regaçou a manga e mostrou para o Dr. Fritz. Enquanto ele estava conversando com o coisa lá, o Dr. Fritz já estava operando ele aqui, tirou o caroço. E mesmo ele não sentiu nada. Isso aí fez com que ele ficasse louco com meu pai. Ele chegava abaixo, ele ajoelhava, beijava os pés do meu pai. Meu pai, ô moço, pelo amor de Deus, para com isso. E ele não entendia, porque ele era americano, né? Um americano, cientista da NASA. Ele acreditava que meu pai era um ser de outro planeta. Meu pai foi uma vez ao Rio de Janeiro, e que o Maracanãzinho ficou lotado, lotou. Ele foi recebido e aclamado o nome dele, Maracanãzinho, lotado. Doentes em macas. Agora, para você ter uma ideia, ele atendia aqui na faixa de 200 a 1000 pessoas por dia. Chegava gente em maca, um balão de oxigênio, gente com todo tipo de doença. Se morre alguém ali dentro, no centro, eles não iam explorar isso? Nossa! Nunca morreu ninguém. Eles não viram morrer gente na porta do hospital? Nossa, no centro espírita, dentro do hospital? No centro espírita Jesus Nazareno nunca morreu ninguém. Os cientistas americanos queriam levá-lo para os Estados Unidos, ofereceram coisas para a família toda dos Estados Unidos, queriam levá-lo. Ele falou, não, a missão dele era aqui em Congonhas. Olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor, seus filhos. Isso aqui, quem está contando é uma pessoa que conviveu, que viveu, que participou, que interagiu com o seu pai. Então, aqui não tem um lúdicozinho, uma fantasia. Aqui tem a realidade do filho falando sobre o pai e seus dons, né? Isso. Então, com a permissão do senhor, não, vem vocês para cá, quando isso for por lá, não vem fazer crítica, fazer comentário, porque aqui é uma homenagem a uma pessoa que fez o bem sem julgar. Então você não vem para cá com esses achismos, essas religiões. Porque nós estamos aqui como na frente de Chico Xavier, do Zé, igual a gente não é nada, mas a gente sabe o que é sensibilidade. Nós viemos aqui mostrar que o paranormal, existe bons paranormais, todos existiram, mas eles foram íntegros. Eles foram presos, prejudicados, sacrificados e nunca saíram do rumo. Nós temos que manter eles vivos para a gente pegar como exemplo. Porque o mundo está tão conturbado, se nós não tivermos bons exemplos, a gente se perde. Esse homem viveu a vida toda com um homem
com o curandeiro Zé Arigó. Ainda não cabia. Vocês, a ninguém. Suzana, muito obrigada. Nós vamos mostrar o museu e gratidão pelo momento que o senhor nos deu. Muito obrigada. Eu agradeço a vocês, né, por eu poder participar, para todos que vão assistir esse programa, um pouquinho da história do meu pai. Que eu acho que é uma das histórias mais fantásticas que tem. Né? Ela é muito rica em detalhes. E mais uma lição de vida. Vamos ir a fundo na história antes de achar, de julgar, de botar o dedo. Porque todo mundo faz muitas críticas, mas nunca ninguém veio aqui conta a verdade, né? Justamente. Todo mundo. Então agradeço muito, muito ao senhor, a sua esposa. E para mim é o que eu acredito, né, gente? Eu chamo de paranormais, vocês chamam de dom. Quem tem o elo com o cosmos não tem medo. Vai, conversa, assume os seus dons. O Zé Arigó é uma coisa que eu não sabia tanto a fundo, confesso. Porque eu era menina mas parabéns e agradeço muito, porque o que o senhor conversou, só quer saber, fortificou a minha fé. É isso aí. Na cadeia ele continuou fazendo as curas, né? Ele curou a mãe do delegado, que então abriu as portas. Quando ele foi preso, ele curava as pessoas dentro da cadeia, continuou atendendo. E a mãe do delegado foi levada até lá pelo delegado, ela foi curada e depois disso o delegado abre a cadeia para que outras pessoas possam ser atendidas por ele também. Nossa. Durante 7 meses ele ficou lá na cadeia e continuou fazendo seu trabalho. Dentro da cadeia? Sim. Você trabalha aqui no Trabalho museu? no Museu da Imagem e Memória, que relata a história do Zé Arigó. Muita gente vem aqui? Muita gente, de todos os lugares. É? Muita gente conhece e quer rememorar essa história, né? Legal. Pessoal, nós chegamos no cemitério para ir no túmulo, ainda não conseguimos entrar porque está fechado. Cemitério Nossa Senhora da Consolação. Quando esperamos para alguém abrir o cemitério, eu quero falar para vocês por que essa perseguição nos paranormais. Prenderam, botaram na cadeia durante 7 meses, as religiões perseguiram, tudo perseguem. Por quê? Porque esse medo que as pessoas têm da paranormalidade, dos verdadeiros paranormais. Por quê? Porque eles mostram uma verdade que não tem sociedade nem religião que enfrente a realidade. Por quê? Vamos parar, vamos respeitar cada um na sua, sem perseguição, sem achar que algo é melhor ou alguém ou algo é melhor. Se a pessoa quer seguir, por que vocês perseguem? Por que esse autoritarismo? Por que essa necessidade de impor a sua verdade? O que está havendo? Não há evolução nem espiritual, nem religiosa, nem política, porque a gente está percebendo que as coisas estão cada vez piores. Por quê? Se você não tem a sensibilidade na sua sociedade, na sua religião, seja o que for, para saber diferenciar o charlatão de um paranormal, você também não vai saber diferenciar o charlatanismo dentro da sociedade, dentro das religiões, dentro de qualquer área onde o ser humano participa. Então vamos parar, vamos vivenciar. Olha a história desse homem. Não foi assim do nada que ele fez um cursinho e de repente ficou iluminado. Não, ele tem uma história contínua, com postura e respeito. Ele, de repente, não era um drogado, um assassino que virou pregador da palavra de Cristo. Não, ele teve postura, teve início, meio e fim. Então, vamos parar de mostrar o ridículo que nós estamos fazendo. Vamos parar. Claro que as pessoas têm direito a se reformular, mas não têm o direito de se transformar em dono da verdade e botar o dedo na cara do outro. Sabe, Chico Xavier foi e vai ser sempre um símbolo de
de um paranormal. Zé Arigó foi e será sempre o símbolo de um curandeiro, que nada nem ninguém vai tirar o legado deles. Então vamos respeitar, só porque eu estudei ou eu acho a minha religião. Ridículos somos nós, que em vez de tentar compreender, julgamos e analisamos. Aproveite o exemplo e escute a sua força interna. Salve Zé Arigó! Salve Dr. Fritz!